mudar os valores, querendo mudar os conceitos, tentou nos empurrar de garganta abaixo, e eu creio que isso já foi destruído em nome de Cristo Jesus. Essa PL 122, para quem não sabe o que é PL, é projeto de lei. A competência para se instituir uma lei é do Senado, do Congresso, do Senado, da Câmara dos Deputados Federais ou do Presidente da República. O projeto de lei, ele é votado nas duas casas, que é o Senado e a Câmara dos Deputados, e a união desses dois se chama o Congresso, e após essa aprovação com a maioria absoluta, esse projeto de lei, ele entra em vigor. Essa lei, essa nova lei, ela entra em vigor. E essa PL 122, que é essa PL aí contra a homofobia, e as pessoas tentam nos empurrar isso, fazer que nós vejamos isso de uma maneira natural, e não é natural, não é normal, nós não vamos aceitar, nós nos posicionamos contra isso. Nós tivemos uma vitória agora, quando a bancada evangélica, junto com a bancada católica, eles conseguiram reunir em Brasília mais de 50 mil pessoas numa passeata e conseguiram que a PL 122 fosse engavetada novamente. E o kit gay, esse kit contra a homofobia, mas vulgarmente estava sendo vinculado na internet como kit gay, que eram vídeos que seriam distribuídos nas escolas. Não, eram vídeos mesmo, eram imagens, tinham imagens, eram filmes, ia ser passado um filme para os nossos filhos nas escolas, dando a entender que a homossexualidade era algo normal, era algo natural. E isso também foi destruído em nome de Cristo Jesus. Não vai ser distribuído nas nossas escolas, porque nós oramos e nós fizemos a nossa parte. O diabo tem que estar ciente que enquanto nós estivermos nessa terra aqui, ele não irá prevalecer. O diabo não irá prevalecer contra as nossas famílias, amém? E Deus quer contar com você para isso. E Deus nos chama a atenção através da sua palavra nessa noite, para que nós venhamos entender qual é a nossa função na sociedade, qual é a nossa função no âmbito familiar, no íntimo familiar, qual é a nossa função, qual é o objetivo daqueles que servem a Deus, daqueles que estão na presença de Deus, qual é o nosso objetivo nessa terra. Será que é apenas entrar e sair da igreja? Será que é apenas transportar a Bíblia debaixo do braço? Será que é apenas usar a camisa com dizeres gospel? Será que é apenas usar um adesivo no carro? Será que isso é o suficiente? Será que isso é o bastante? Será que isso é satisfatório? Será que é isso que Deus quer para nós? Quantas vidas ainda estão acorrentadas? Quantas vidas ainda estão presas no vício, das drogas, da bebida, da prostituição? Quantas pessoas ainda estão derrotadas na miséria? Quantas famílias ainda vivem de uma maneira subhumana? Porque ainda não conheceram verdadeiramente aquilo que Deus tem prometido para eles. O pastor costuma citar algo aqui, e é uma passagem bíblica que é uma verdade, quando diz que em Abraão são benditas todas as famílias. Abraão habitava na terra de Ur dos caldeus com seu pai, e a sua família toda era idólatra, mas Abraão tinha no seu coração não adorar aqueles deuses. Abraão tinha no seu coração não se contaminar com as coisas que vinham por herança de sua família. Ele não adorava os deuses dos seus antepassados e nem dos seus pais. E isso agradou a Deus. Tanto que Deus se apresenta para Abraão e fala assim: olha, sai da tua parentela e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. E ali Abraão se torna o primeiro hebreu. Porque hebreu é aquele, a tradução é aquele que vem do outro lado do rio. E quando Abraão sai da terra de Ur, ele atravessa o rio Eufrates
para o outro lado, para a direção que Deus estava mandando ele. Por isso ele recebeu o nome de Hebreu, aquele que vem do outro lado do rio. Quando Abraão, ele obedece à voz de Deus, quando Abraão, ele se coloca na posição de Deus, a partir daquele momento ali, Deus faz uma promessa para ele. Olha, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pela obediência de Abraão, nós recebemos hoje a bênção, a promessa, porque ele se posicionou. Ele como cabeça da família, ele como coluna da família, ele se posicionou, ele não se corrompeu. Ele não foi mais um que se vendeu, ele não foi mais um que foi segundo os costumes, segundo aquilo que se praticava no meio da sua sociedade. E vindo até os dias atuais, nós conhecemos a história. Depois de Abraão veio Isaac, depois de Isaac veio Jacó. Jacó gerou José. José foi um dos príncipes do Egito e levou toda a sua família para o Egito. E ali eles viveram por muitos anos. Mas depois de um certo tempo, os faraós que foram surgindo não se lembravam mais da história de José, nem da sua família. E o povo de Israel acabou virando escravo. E ali eles viveram mais ou menos uns 430 anos em escravidão, em servidão. E em um certo momento eles não aguentavam mais, porque as suas famílias estavam sendo castigadas, estavam sendo destruídas, estavam debaixo de um jugo pesado, um jugo de Faraó, um jugo do Egito. E Deus envia um libertador para aquelas famílias. Nós conhecemos a história. Moisés tira o povo do Egito, leva-os até a terra de Canaã. Moisés falece, Josué ocupa o seu lugar. Josué entra na terra prometida. Josué faz a distribuição das terras para as 12 tribos de Israel, cada um segundo a sua hierarquia. E nós nos deparamos agora em Juízes 6, em uma época em que Israel não queria mais viver o regime teocrático, não queria mais viver o governo de Deus. Israel tinha no seu coração que eles deveriam ter um rei, porque todas as nações que viviam ao redor, os amalequitas, os medianitas, os amorreus, os caldeus, todos eles tinham reis. Israel acabou colocando isso no seu coração. Após 300 anos da entrada em Canaã, isso se tornou um círculo vicioso. E é isso que eu gostaria de chamar a tua atenção nessa noite. Muitas vezes nós acabamos entrando num círculo vicioso. Foi o círculo vicioso que Israel entrou. Israel, por um momento, adorava a Deus, se consertava com Deus, Deus abençoava, Deus fazia Israel prosperar. E quando Israel estava folgada, quando Israel estava na bênção, na bonança, se esquecia e voltava a praticar tudo novamente. A idolatria, esquecia-se de Deus, praticavam abominações a Deus. E Deus permitia, como nós lemos aqui em Juízes, Deus permitia que os inimigos oprimissem Israel, para que eles voltassem a ter a consciência de que eles eram necessitados de Deus. Gideão, ele tipifica essa pessoa que estava com medo, que estava assustada por essa opressão dos inimigos. Gideão devia estar numa crise existencial muito grande, porque desde criança